final deste ciclo é profundamente trágico. Quem não estiver aparelhado não vai saber enfrentar, não. Porque para enfrentar o que vem lá, como diz a LBV, só sabendo o que vem lá. Então, meu amigo, trate de entrar para a LBV, que é a Arca de Noé dos tempos modernos. Vamos apresentar nesta hora mais um trecho do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Tocou também o sexto anjo a trombeta. E eu ouvi uma voz que saía dos quatro cantos do altar de ouro, que está diante dos olhos de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão atados no grande rio Eufrates. E logo foram desatados os quatro anjos que estavam prontos para a hora, dia, mês e ano para matarem a terça parte dos homens. E o número deste exército de cavalaria era de 200 milhões. E eu ouvi dizer o número deles. E vi assim os cavalos na visão. Os que estavam montados neles tinham as couraças de fogo e de cor de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E da sua boca saía fogo e fumo e enxofre. E por essas três pragas, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porque as suas caudas se assemelhavam com as caudas das serpentes. Tinham cabeças para com elas danar. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem se arrependeram das suas obras, adorando demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, não fizeram penitência dos seus crimes, nem das suas impurezas, nem dos seus furtos. Meus amigos, meus irmãos, estamos na primeira volta cíclica. O Apocalipse tem 4. Mas é preciso partir do princípio
para instruir a grande maioria das massas populares. Todos estão atentos, ouvindo este programa. O povo tem fome de Deus, está ouvindo este programa. Vemos ali no versículo 14, solta os 4 anjos que estão atados, isto é, amarrados, presos no grande rio Eufrates. O que significa isto? Vamos passar o espanador na memória. Exato. Estes 4 anjos eram os anjos que presidiam as fronteiras do Império Romano. Pela parte do Eufrates, sobre cujas beiras, é sabido, estavam dispostas as legiões romanas que defendiam o trânsito, controlavam tudo. Ninguém passava, ninguém vinha, ninguém ia, sem que desse satisfações às legiões romanas. E mandar soltar estes anjos, atados até ali, significa o quê? Perfeitamente. Deus dar licença aos persas para que, passando o rio Eufrates, onde até então tinham sido contidos, pudessem arrasar o Império Romano. Como a história geral nos informa que de fato aconteceu, desde o tempo de Valeriano. Foi prisioneiro dos persas, até o de Juliano Apóstata, e também morreu na guerra. E nas outras voltas cíclicas do Apocalipse? Você já conhece a lei dos ciclos múltiplos? Com o tempo a história se repete, dando outros nomes de homens e outros nomes a estas regiões e a estas entidades simbólicas. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o número, versículo 16, deste exército de cavalaria era de 200 milhões. Já na primeira volta cíclica, imagine agora, o número definido, preciso, de 200 milhões, foi posto para demonstrar um imenso e prodigioso número de combatentes. Realmente, naquela primeira volta, o número dos exércitos da Pérsia, basta ver na história de Xerxes e Dario, era exatamente isso. Eram coisas assombrosas para aquele tempo. Mas agora, multipliquem esses 200 milhões. Que toda a terra passará pelo fogo. Toda a terra passará pelo fogo. Não tem saída. 2/3 da humanidade desaparecerão rapidamente na hora do Armagedon. E a terça parte final vai ser passada pelo fogo. Ninguém vai deixar de ser afetado, ai daqueles que não tiverem o sinal de Deus na sua alma. E naquele tempo era na testa, agora é no espírito. E vemos aqui uma referência às caudas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porque as suas caudas se assemelham às caudas de serpentes. Têm cabeças e com elas danam. Na primeira volta cíclica, vocês já viram que isto simbolizava apenas os párticos. Eles compunham o exército dos persas, porque estes, subjugando aqueles, não fizeram mais do que mudar o nome do Império Pártico. Pelejavam por diante e por detrás.
e até na hora de fugir, eles se viravam rapidamente, despedindo as suas flechas, as suas setas, conforme o que deles escreveu Virgílio na sua obra famosa Geórgicas. Vocês veem que tudo tem uma explicação. Dizer que a profecia é impenetrável, que não vale a pena perder tempo com isso, é coisa de louco. Vocês não viram aquela provação de Daniel? Nabucodonosor teve um sonho. Mas depois não se lembrava do sonho. Então chamou todo mundo para que explicasse que sonho foi e que foi que ele sonhou. Imaginem vocês, ninguém deu resposta ao rei Nabucodonosor, somente Daniel. E vocês sabem como é que Daniel conseguiu? Pedindo a Deus que lhe mostrasse qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor. Então, como Daniel tinha merecimento, Deus lhe mostrou realmente qual fora o sonho do rei Nabucodonosor. Foi assim que Daniel ganhou a parada. Mas ele teve que dizer ao rei qual foi o sonho que o rei teve. Não queria só interpretação, queria saber o que foi que ele sonhou, que ele não se lembrava mais. Parada dura, hein? Só mesmo para os eleitos de Deus. E finalmente, no versículo 20, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem se arrependeram das suas más obras, adorando demônios e ídolos de ouro e de pedra, e de prata e de cobre e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, não fizeram penitência dos seus crimes. O contexto mostra que São João Evangelista fala dos idólatras romanos, porque a idolatria dominava ainda, dentro da própria Roma, até o tempo de Honório. Basta ler as obras do prefeito Símaco, as suas cartas. Mas isso, claro, na primeira volta cíclica. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas más obras, adorando demônios, ídolos de ouro, prata e cobre, pedra e pau. Quer dizer, objetos inanimados, ídolos imprestáveis, está aqui o apóstolo dizendo, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Deus tem que ser adorado em espírito. Como Jesus disse à samaritana, Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Você pode fazer uma imagem de Deus, se ele proibiu imagens? Você pode botar um retrato de seu pai morto no caixão na sala de visitas? Sua mãe morta, você pode botar na secretaria? Como é que você faz isso com Jesus? Bem, meus amigos, meus irmãos, amanhã voltaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.